Fala, meus amores, como é que vocês estão? Nesse vídeo hoje eu vim contar para vocês, eu vendi um fundo imobiliário e eu vou falar o porquê disso. Inclusive foi um dos meus primeiros fundos na carteira e comprei dois que eu acho que agora é um momento bom para a minha carteira. Eu gosto muito desses dois fundos, eu também vou explicar o porquê e de repente você também gosta desse fundo imobiliário, né, turma? Mas, para minha visão para longo prazo, eu vendi esse fundo, tá certo? Eu acho que era na minha análise, sim, ok, né? Lembrando, não é recomendação, mas eu realoquei esse dinheiro e comprei outros dois fundos imobiliários, cotas de outros dois fundos imobiliários, né, pessoal? Então, fica até o final, porque eu vou te explicar o porquê. Lembrando, não é recomendação de compra nem venda, tá, turma? E eu vou te explicar o porquê que eu fiz, né? Adivinha qual que é esse fundo que eu comprei, tá bom? Vamos lá, turma, mas antes de eu começar, da onde você está vendo esse vídeo? Comenta aqui embaixo com a gente qual lugar você está vendo esse vídeo agora, me vendo nesse momento, que eu quero saber, tá bom, turma? Olha só, eu vendi um fundo que se chama HFOF11, tá, gente? Por quê? Bem direto ao ponto, o HFOF11 é um fundo de fundo. Então, no começo, eu tinha. Por quê? Eu tinha dúvida, então eu falei, vou pôr nos FOFs. O que é o FOF? É um fundão, né, que investe em outros FIIs menores, né, como se fosse assim, um fundão que investe em fundinho, modo de dizer. Então, eu achei que nesse momento não faz sentido mais para minha carteira. Eu gosto de investir em fundos da minha escolha, aquele fundo específico, não um FOF. Tá? Não tenho nada contra FOF, tá, gente? Mas para mim não faz mais sentido. Então, inclusive, ele foi um dos ótimos, tá? Ele não é um fundo ruim, é um fundo que, sabe, tem teve o seu mérito na minha carteira, mas nesse momento não faz mais sentido. Eu vendi tudo que eu tinha do HFOF11, tá, gente? Não foi uma parte, eu vendi tudo e decidi realocar. Então, quando você investe num FOF, o que é importante você saber, turma? Que você paga duas taxas de administração, isso é importante, tá? Você paga a do próprio FOF, né? No caso do FOF, nesse caso que a gente está falando do HFOF, 0,90% no ano, e indiretamente as taxas também dos FIIs que ele compra, né? Então, tem que saber isso aqui para que você saiba escolher. De repente, faz sentido ter FOF na sua carteira ou não? Então, a gente esclarece aqui para vocês. Mas, como eu falei, não significa que é um fundo ruim, tá, gente? E aí, eu decidi comprar dois fundos que eu gosto bastante na minha carteira por estratégia. O primeiro é o KNSC11, tá, gente? Esse fundo é muito bem visto, tem uma gestão incrível do grupo Kinea, não tem nem o que falar. E ele investe em papéis, tá? E em uma parte em fundos imobiliários, mas a maior parte em papel. Então, assim, é um fundo muito completo, ele tem boa diversificação das dívidas, dos CRIs, né? Tem uma gestão experiente, que para mim é muito importante saber quem faz a gestão. Aquela pessoa vai pegar o seu dinheiro e vai fazer coisa certa? É seu dinheiro que está ali na mão do gestor, né? Tem uma carteira saudável, na minha opinião. Tem ali operações que são bem estruturadas, olha lá, tem garantias boas, tem fundo de reserva. Então, quer dizer, para mim, turma, um ótimo fundo, eu já tenho em carteira e comprei mais, né? A maioria é atrelada em CRIs ao IPCA, tá? IPCA mais 10,22%, excelente. E 45,8% em CRIs, que são atrelados a CDI, tá? 3,31%. Tem uma alocação escritório, residencial, logístico, shopping e outros. Vamos dar uma olhadinha no KNSC11. Eu gosto muito desse fundo, tá, gente? Olha lá, cotação hoje, baixa de 10, 8,63 centavos na data de hoje. Pagou um rendimento nos últimos 12 meses de 13,04%, está com 2% de desconto, 0,98. Liquidez diária está em 4,05 milhões, é uma excelente liquidez, está barato e está subindo aqui 6,4% nos últimos 12 meses. E aí vou baixar um pouquinho para vocês, olha só. É um fundo que tem uma taxa de administração de 1,20% ao ano, pagou o último rendimento de 10 centavos, é um fundo do tipo papel. A gente vê aqui, comparando, vou fazer uma comparação com o índice INFIX, que é o índice dos fundos imobiliários. Eu não gosto de comparar, também não comparo fundo imobiliário com renda fixa, tá? Eu comparo fundo imobiliário com fundo imobiliário. Portanto, eu estou comparando o fundo com o índice FIX. E aí a gente vê aqui, turma, 57,22% o KNSC11 contra 22,78% do índice IFIX.
E aí, ó, 5 anos. Essa barrinha, vocês já sabem o que eu vou falar, né? Mexe muito comigo, ó lá. Dividendo médio em 5 anos, 14,77%, e o atual, 13,04%. Então, paga bons dividendos, para mim é um fundo mais seguro, é um fundo que tem uma cota mais barata, né? E aí, pessoal, para mim faz sentido eu ter, ó, leva nota 5 estrelas, aqui tem um relatório gerencial para vocês, fato relevante, outros comunicados, Investidor 10 traz aqui mastigadinho, ó, relatório gerencial, outros comunicados, então aqui tá mastigadinho, Investidor 10 traz isso, tem que ler, tá bom, pessoal? Fato relevante é muito importante. E aí, a gente vê aqui, ó, o valor patrimonial, 0,98, deveria valer por cota 8,81, mas custa 8,60 hoje, e o valor patrimonial está em 1,78 bilhão. Tá bom, turma? Eu gosto muito desse fundo, eu gosto do Grupo Kinea, acho a gestão deles muito boa, e isso me faz ter mais segurança. Agora, outro fundo também que eu comprei, turma, que eu também gosto bastante, e que para mim faz sentido nesse momento, é o RBRR11, tá? Que também é um fundo aí de papel, tá? É um fundo high grade. Quando a gente fala high grade, quer dizer que os papéis são bons, são de bons inquilinos, né? Focado ali em CRIs com alta qualidade de crédito, né? Isso que a gente quer, alta qualidade de crédito. Então a gente vê pontos positivos, está 100% adimplente, não tem dívida, não tem gente que não está pagando, 40% das garantias são localizadas em regiões prime, tá? Faria Lima, Jardins, que são excelentes lugares, né? 95%, aproximadamente, 96%, está atrelado a IPCA mais 9,21%, 3,3% ao CDI mais 1,95% ao ano, ali a média ao ano, 5% em FIIs CRI com dividendo de média de 13,74% e 5,2% alocados em caixa, que é importantíssimo, e liquidez imediata. Opa, quero comprar, quero fazer mais algo aqui no meu fundo, posso mexer? Tem caixa e tem liquidez, que isso é importantíssimo. Está alocado por setor, galpão, laje, escritório, residencial. Então vamos dar uma olhadinha no RBRR11. A cotação hoje, 88,41. Rendimento nos últimos 12 meses, 12%, e é limpo, já recebe isso aqui isento de imposto de renda, tá, turma? PVP com desconto ainda, 0,96. A liquidez diária, 2,77 milhões. E embora esteja barato, que a gente usa o PVP como regra para fundo de papel, preço justo, acima de caro. Está em 0,96, ele está subindo, ó, 9,55%. E aí vamos dar uma olhada aqui para baixo. Tem uma taxa de 0,15% ao ano. Tem aproximadamente aqui 125 mil cotistas. Tem 1,39 bilhão de valor patrimonial e pagou um último rendimento, sim, de R$1 por cota. Tá, gente? Vou fazer uma comparação que nos últimos 5 anos, 54,54% contra o IFIX 25,73%, ou seja, rendendo acima do benchmark, que a gente chama de IFIX no fundo imobiliário, nos fundos imobiliários. Aí temos aqui a barrinha azul, né? Olha lá, pagando dividendo, a média em 5 anos, 14,43%, o atual, 12%, a barrinha aqui azul que a gente vê a remuneração dos cotistas. E aí a gente vê aqui, ó, um fundo high grade, né? Um fundo que leva nota 5 estrelas. Aqui embaixo tem também comunicados, avisos, né, aos cotistas, relatório gerencial. Pessoal, tem que ler isso, tá bom, turma? Ah, Carol, não sei ver aqui pelo investidor. Põe no RI, no Google mesmo. RI do fundo tal, que é a relação com os investidores. Tem que ter isso. É obrigatório, tá bom, turma? Então tem que ler. Sempre atentos aí. Valor da cota hoje, 87,73, mais patrimonial deveria ser 92,35%. Certo? E aqui a gente tem últimas notícias aqui do RBRR11.
E é isso, turma, eu quis trazer aqui para vocês, eu sempre trago, né, venda ou compra, então vendi o HFOF11, né, é um fundo bom, mas para mim não faz mais sentido, eu prefiro investir, né, não tenho mais FOF na carteira, não tenho, tá? E comprei, na minha opinião, KNSC11 e o RBRR11, tá legal? Trouxe aqui para vocês, e qual vai ser a pergunta que a gente fez? Da onde você está vendo esse vídeo? Renan, você vê da onde? Você vê lá da Praia Grande, né? Eu vim da praia, litoral, Baixada Santista. Baixada Santista, né? Eu vejo aqui de São Paulo, mas eu também vejo de onde eu estiver, que eu levo meu computador e vejo. E você, comenta aqui embaixo seu nome, de onde você está vendo esse vídeo, ô criatura maravilhosa, tá certo? Dá o like pra gente, você vai ajudar muito o nosso canal. Compartilha esse vídeo, você vai ajudar bastante a gente. Se inscreve e já ativa o sino que tá aqui. Tá bom, pessoal? Um grande beijo de luz. Eu sempre falo, ó, voa Brasil. Quem investe futuro agradece. Fiquem com Deus, que é o principal. Até o próximo vídeo.